Ele achava que a vida não valia a pena, porque o corpo humano que ele estudou tão agudamente, dentro do ponto de vista da decadência, era um monte de células apodrecendo em direção ao nada ou à morte, não é? O Augusto dos Anjos foi preservado na poesia brasileira não pela crítica literária, mas pelo povo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Até 1929, 30, por aí, quer dizer, a crítica não tomou conhecimento da existência de Augusto dos Anjos. E é curioso que depois de 29, o ano do crack da Bolsa de Nova York e da crise econômica do Brasil, né, que a popularidade de Augusto dos Anjos aumenta porque os poemas dele são reeditados e aí começa uma sucessão de edições, não é? Uma sucessão de edições deste livro, que é o único livro dele. Tudo bem. Então, eu acho, por exemplo, eu que vi Augusto dos Anjos pela primeira vez num boteco lá em São Luís, no Maranhão, um bêbado lá, meio romântico e tal, declamando aquele soneto, toma um fósforo. Acende o seu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O Augusto vai se tornando um poeta popular e um poeta que vai se afirmando fora da crítica literária. Ele passa em revista todas as misérias nacionais. Ele pega os índios esmagados pela Europa, pega os negros esmagados por 300 e tantos anos de escravidão e ainda naquela miséria, os bêbados, os tuberculosos, a prostituta. Ele faz uma verdadeira dança macabra de todas as mazelas sociais do Brasil. Augusto é o primeiro grande paraibano, talvez o maior de todos, paraibano, né? Que ao saírem da Paraíba, ele saiu praticamente expulso, né, pela impossibilidade de sobreviver lá e não voltou nunca. Ele vai para o Rio de Janeiro e lá sofre, peregrina, mora em várias pensões, ensina no Colégio Pedro II e outros colégios do Rio de Janeiro. Mas ele estava sempre traumatizado pelas circunstâncias. Ele não se adaptou ao Rio. Continuava uma pessoa doentia e, portanto, elaborando, como um homem muito sensível, elaborando dentro de si um discurso muito mórbido. O Augusto, sendo um homem que nasceu no século XIX, com todo aquele peso da vitória da ciência, ele é, sobretudo, o homem da derrota da ciência. Eu sempre falei isso, é o homem da impossibilidade da cognição. Ele vê que, por mais que a ciência descubra tudo, na verdade não descobriu nada. Nós continuamos absolutamente trancados dentro do mistério. Então, mesmo o homem que fala, quer dizer, aqueles poemas extremamente cientificistas, escreve esse início do Último Aviso, que é um negócio digno de William Blake. Quando o homem resgatado da cegueira vir Deus num simples grão de argila errante, terá nascido neste mesmo instante a mineralogia derradeira. Até dar esse grito de ânsia de transcendência total, que eu achei que devia ter sido colocado no túmulo dele, que é aquela quadra. As minhas roupas, quero até rompê-las, quero arrancado das prisões carnais,
viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas. Quer dizer, isso é uma coisa de uma ascensão tão fulminante que tinha que ser popular em qualquer país do mundo. Realmente, né, a popularidade dele é óbvio e vai continuar eternamente. Para mim, Augusto dos Anjos é o terceiro grande simbolista nosso, um simbolista expressionista, quer dizer, um homem que sai de um simbolismo claro. Quando você pega os primeiros sonetos dele, a influência de Cruz e Souza é muito grande. Depois, em certo momento, ele recebe uma influência decisiva, a mais importante de todas, de Cesário Verde, que foi o grande fundador da poesia moderna em Portugal e que, da mesma maneira que Augusto, inseriu o vocabulário comum, os objetos réis, a vida cotidiana, essa coisa toda. E então Augusto sai do simbolismo, que já tinha dado dois poetas magistrais, Cruz e Souza e Afonso de Guimarães, e chega um simbolismo sui generis, altamente original, que o leva até rigorosamente a criação de uma poesia expressionista no Brasil. Se você for examinar a problemática do eu, você vai descobrir que o nosso Augusto dos Anjos, no início do século, se debruçava exatamente sobre temas que preocupam a modernidade. Quer dizer, na verdade, Augusto dos Anjos estava muito mais próximo da poesia que se fazia na Alemanha naquele momento, como Gottfried Benn, Georg Heine, ou com, digamos, os modernistas portugueses, um Fernando Pessoa, um Sacarneiro, um Almada Negreiros, do que com qualquer poesia que se escreveu no Brasil. Daí essa estranheza, nós estávamos vivendo aquilo que o também Capô chamou de a longa noite do parnasianismo. Há uma riqueza metafórica e vocabular da poesia do Augusto dos Anjos que só vai aparecer na poesia moderna a partir de Drummond. A passagem dos séculos me assombra. Aonde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem: quem sou? Para onde vou? Qual a minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Em vão, com um grito do meu peito impreco, dos brados meus ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia doida, e muitas vezes à meia-noite rio sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora, assanhada, serpente má de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra mulher, que a 1 de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não me mata a fome. Nessa sombria análise das coisas, corro, arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço, assombrado, o meu destino.